Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então, assim, meus queridos, a palavra de Deus diz que Jesus é a fonte, né? Ele é a fonte de todos os bens, de todos os bens que nós possamos imaginar. Ou seja, nós se alegramos com o alimento, de repente vem os louvores, nós se alegramos e a gente pensa que já chegou o máximo, digamos assim, o estágio da alegria, mas ele é a fonte. A gente se alegra no pão, no compartilhar do pão, nós se alegra no louvor, nós se alegra com a bondade de Deus, com a fidelidade de Deus em nossas vidas. É hoje, foi agora, é mais tarde, é amanhã, é depois, porque Ele é a fonte. É uma fonte inesgotável, é uma fonte que não seca, é uma fonte que a gente busca, e quando a gente busca, a gente encontra. E hoje mesmo de madrugada eu acordei cedo e eu estava orando, eu disse, Senhor, que saudade dos tempos que eu tinha mais, digamos assim, estava mais na presença de Deus, mais, e Senhor, com saudade. E sentir essa presença poderosa de Deus na vida da gente. Mas aqui hoje o Senhor me trouxe, eu digo que um pouco dessa presença, porque como eu estou falando, Ele é a fonte. Às vezes acontece algo maravilhoso, a gente acha que ali já é o máximo, não é? Tem coisas maiores ainda, coisas mais assim, digamos, satisfatórias para a nossa alma, para a nossa vida, para a nossa casa e nossa família. Então, meus queridos, guarde isso no coração. Jesus é a fonte. Ele é a fonte de alegria, Ele é a fonte de salvação, Ele é a fonte de restauração, Ele é a fonte de comunhão, Ele é a fonte de vida, de esperança, de amor. Aleluia. Ele é a fonte. Nós temos que ter isso no coração, porque se nós chegamos a um ponto, achamos que está, rapaz, aqui, digamos assim, já é o máximo, é nada. Tem mais coisa. Tem mais coisa, porque Ele é o Todo-Poderoso, né? Eu quero que meus amados abram a Bíblia em Filipenses. E o pastor Elvio, né, bota dizendo que é o pastor, o pregador. Mas assim, meu querido, eu aceitei esse desafio porque a gente cresce quando a gente aceita as responsabilidades. Não é verdade? Né? Hoje eu vi esse rapaz aqui, esse rapaz lá que estava. É assim que começa. Né? É assim que começa. A responsabilidade começa a crescer, começa a praticar e aí vai desenvolvendo a questão da nossa crença com Deus, vai crescendo quando tem responsabilidade. E aqui quando ele me convidou, irmão, um convite para você vir dar um testemunho e trazer a palavra. E eu fiquei assim, né, um pouco assim, né, mas aí eu disse, não, eu tenho que, diante do que Deus tem feito na minha vida, né, eu disse, eu não podia dizer um não, eu tinha que dizer um sim, porque isso só nos ajuda, só nos traz crescimento, né, e com certeza Deus se agrada, né. Muitas vezes a pessoa vai para o seu bem aloquente, o pregador, digamos assim, mas assim, né, um dia alguém começou para chegar num lugar melhor, alguém um dia começou, né? Um dia ele começou a tentar para poder chegar a uma pessoa mais qualificada, digamos assim. Então é em Filipenses 3, eu não sei qual é a versão de vocês, mas a minha é uma versão mais fácil, né? Mas o sentido é o mesmo, né? Filipenses 3. Amém?
Amém. Eu não sei, vocês estão ouvindo direito, então? Tá? Tá, né? Amém. Aqui fala assim, meus queridos. Meus irmãos, sejam alegres por estar unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever, repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo, porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós, e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas, como a circuncisão. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivo para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascença da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu e era tão fanático que perseguia a igreja, quanto ao cumprimento da vontade de Deus, por meio da obediência à lei. Ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero como uma completa perda, comparando com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência a Ele, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essas coisas vêm de Deus e se baseiam na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Repita comigo. Repita comigo. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da ressurreição. Glória a Deus. Irmão, isso é tremendo, né? Aqui é Paulo, né? Aqui é Paulo que está falando, está escrevendo. E eu, nessa semana, o Eldo me avisou com antecedência, nas correrias de trabalho, porque nós temos trabalho, temos responsabilidade de trabalho, temos compromisso com o estudante, nós somos comerciantes lá na SEAS, graças a Deus, né? Porque também é um testemunho que no finalzinho eu vou falar também, né? E nós somos comerciantes lá, eu trabalho com a minha esposa, com o meu filho, a minha nora e mais umas pessoas que trabalham conosco. Louvado seja Deus. E a gente tem uns compromissos, né? A gente tem umas responsabilidades com as vendas dos clientes. Mas assim, a gente não pode deixar de lado, não esquecer de forma alguma as coisas de Deus. E eu meditei essa semana um pouco sobre, não na medida que eu gostaria, mas eu meditei um pouco nessa mensagem. E Deus falou muito comigo, né? Eu ia me deitar e eu ficava pensando, Deus trazendo, é interessante. Irmãos, quando nós meditamos, como eu falei no início, Deus é relevante. Vem algo e vem mais algo, vem mais algo, vem mais algo. E Senhor, que coisa boa, né? A gente se deita e eu começo a assim, aí vinha mais coisa, e fala, Jesus, coisa boa, e vai trazendo no coração da gente essa alegria, né? E vai ampliando o entendimento do que Deus, dos ensinamentos, do que Deus quer, do entendimento sobre o reino de Deus, sobre a nossa jornada com Jesus, né? E aqui Paulo, no começo, como ele leu
leu aqui, né? Ela disse assim, ó, não me aborreço, no primeiro aqui, né? Na metade do primeiro. Não me aborreço de escrever, repito, o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Aqui eu vou andar um pouco ligeiro por causa do tempo, mas assim, eu vou falando, eu vou lendo aqui e vou falando um pouco do que eu vou lendo. Nesse ponto aqui, Paulo, ele está dizendo assim, eu não me canso de repetir, ou seja, não me aborreço de escrever, repetindo o que eu já escrevi. Isso quer dizer o quê? Ele estava falando aquelas pessoas, ele disse, ó, eu não vou me aborrecer de estar repetindo o que eu já escrevi, recomendando a vocês o que eu já recomendei. O que eu entendo é que quando nós vem à casa de Deus, é algo que vai trazer à nossa memória aquilo que a gente já aprendeu, né? E a gente precisa ouvir o que a gente já ouviu, porque muitas vezes a gente escuta e faz o quê? O que é que acontece? Nós se esquece. Não é verdade? E eu estava até meditando nesse texto aqui, quando a gente aprende algo e se a gente não praticar, a gente fica atrofiado. Uma pessoa tira a carteira de habilitação, um exemplo, uma carteira de habilitação. Se ela não for para a prática da direção, o que é que ela vai acontecer com ela? Ela vai atrofiar. Quando ela for pegar um automóvel, um carro, se ela não praticar, ela não vai estar qualificada para estar na rua dirigindo. Né? Precisa desenvolver, ou seja, praticar. Precisa, aquilo que ouviu, ele precisa ser desenvolvido. E Paulo aqui, ele dizendo que não se aborrecia de escrever, de repetir o que já tinha escrevido para contribuir para o bem de vocês, ou seja, para contribuir para o nosso bem. Então, quando a gente vem à casa de Deus, a gente escuta, às vezes são coisas até repetitivas, a gente às vezes pode até achar um pouco, muito repetitivo, mas aquilo ali contribui para o bem, para o nosso bem, para que assim venha trazer o nosso crescimento, para que a gente não venha esquecer os ensinamentos de Deus. Amém? Vou dando continuidade aqui, né? Aí ele falou depois dessa questão do cuidado, né, que devemos ter das pessoas, né? Aqui ele se referiu até nessa versão que chama cachorro, né? Não pode até escandalizar, mas cachorro que não é um cachorro desse que corre na rua, não, é uma pessoa mesmo. né? Esses cachorros que ele estava se referindo a um cachorro animal, não, era uma pessoa mesmo que ela tinha esse mau caráter, digamos assim, né? Então ele estava se referindo a esse tipo de pessoa, que tomasse cuidado, né? Tomasse cuidado, como está dizendo aqui, ele disse aqui, cuidado com os que fazem coisas más. Esses cachorros que insistem em cortar o corpo, porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós. Assim, meus queridos, aqui é um ponto que eu não, assim, mas o que eu entendo que nós cristãos nós devemos tomar muito cuidado com as pessoas que às vezes querem nos levar para um rumo errado, entendeu? Quer desviar o nosso foco, que é Cristo, com conversa, ou seja, com cerimônias ou com ensinamentos que não vêm de Cristo. Paulo disse, toma cuidado, porque pessoas que são más, tem coisas que parecem ser, mas não é. Em Provérbios, eu não sei o meu endereço, mas diz assim, tem caminhos que parecem certos, mas não levam a vida. E nós temos que tomar muito cuidado, porque tem pessoas que parecem que são boas, parece que aquelas coisas que ele faz são coisas, mas não é. Então a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas. E nós não estamos longe dessas pessoas estão ao nosso redor. Às vezes é uma amizade, às vezes é um amigo, às vezes é um conhecido, às vezes é alguém, é um vizinho, é uma coisa, aqueles que chegam, às vezes, falando coisas que não, digamos, não edifica a nossa fé. Então,
se essas pessoas se aproximam de nós, falando algo que não edifica a nossa fé, eu disse, não, pega a distância dessas pessoas, pega a distância desse lugar. Pode ser pessoas, pode ser lugar, pode ser coisas, e assim nós temos que tomar esse cuidado. E Deus está me trazendo à memória aqui algo muito interessante, porque eu disse, Senhor, o que eu venho falar é para a glória de Deus, é para exaltar o nome do Senhor, é para que sirva de crescimento para nossas vidas. Esse é o propósito da palavra de Deus. Porque hoje, assim, essa questão, a gente sempre eu tenho na minha mente, assim, os crentes antigamente tinham uma linguagem que era muito ouvida entre os crentes. Qual era a linguagem? Eu falei que hoje está no esquecimento. Vigia, crente, vigia, irmão. Mas na verdade, essa palavrazinha não está muito esquecida, porque antigamente ela era mais pronunciada. Mas sabe por que ela está tão ausente do nosso lado? Sabe por quê? Eu cheguei à conclusão porque quem vai dizer para um crente que vigia tem que estar vigiando? Porque, irmão, é assim, ó, porque a pessoa não vai, eu não vou chegar para uma pessoa assim, vigia, se eu não estiver vigiando. Não é verdade? Até mesmo não tem nem autoridade de falar, né? É por isso que não fala. Mas assim, eu não estou dizendo que é o caso da nossa igreja, não. No nosso caso, não. Pelo amor de Deus. Mas assim, ó, nós temos que vigiar nossos amizades, nós temos que vigiar os lugares, nós temos que vigiar nossa mente, nossos olhos, o nosso coração, nossos pés, a nossa língua, os nossos ouvidos, nós temos que vigiar. É verdade, meus queridos? Nós temos que vigiar. Porque se nós não vigiar, as coisas começam a dominar nosso coração, começam a dominar a nossa carne. Nós temos que vigiar. Porque o mundo, ele é pecaminoso, né? E a palavra de Deus diz que nós temos que vigiar e orar. Orais e vigiais, né? Mas vamos dar continuidade, porque o tempo vai bom. Porque eu quero chegar a um ponto aqui que é muito interessante. Eu vou até apressar um passo aqui. Aqui Paulo falou, né, da questão da circuncisão. Ele tinha sido... Aqui ele descreveu um pouco do que ele era, do que ele fazia. Que ele era um cara que era religioso. Ele era da tribo. Ele descreveu o que ele era. Paulo descreveu o que ele era, né? E ele diz que diante da prática da lei, ele era um fariseu e era tão fanático que ele perseguia a igreja, né? Era um cara que diante, não tinha que acusar ele de nada, porque diante da lei ele estava certinho. Mas diante de Jesus ele estava reprovado, né? Diante de Jesus ele estava reprovado. Aí ele começa a falar, dizendo assim, no 7, no passado, todas essas coisas, toda essa religião dele, religiosidade dele, ele levava muito a sério. Ele disse, no passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Ou seja, tudo aquilo que ele fazia valia muito para ele. Tinha muito sentido, tinha muito prazer, tinha muito valor o que ele fazia. Tinha muito valor para ele e para a turma dos religiosos, porque não era só ele, né? Tinha os fariseus que eram os religiosos, né? Aquilo ali tinha aquele povo que aprovava, que aplaudia, ou seja, contribuía para aquilo acontecesse. Ele disse que chegava a perseguir a igreja. No passado todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Aí, irmãos, eu meditando nessa palavra do Senhor, não no caso do Paulo, mas nós, o que nós fazia no passado que tinha muito valor para nós, né?
Eu e aqui o pastor Elber, nós se conhecemos há muito tempo, né? Tínhamos passado que, como a palavra de Deus diz, mas ter vergonha de falar. Tem coisas que é ter vergonhosa falar, então não adianta falar, mas para nós tinha muito valor, né? Porque nós não conhecíamos Cristo. Aquilo ali nós achávamos que era o máximo, que era o tal, né? Aquilo ali nós fazíamos, se apresentávamos, ali ficávamos naquela ilusão, né? Hoje nós sabemos que aquilo é uma ilusão, mas, como aqui diz, no passado todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora por causa de Cristo considero que não tem nenhum valor. Hoje, meus queridos, por nós conhecer a Jesus, por nós pertencer ao reino de Deus, as coisas que eu fazia no passado, as coisas que eu vivia no passado, eu considero tudo sem valor. Para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus, tudo sem valor. E não, aí Paulo continua no 8, e não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparando com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Jesus Cristo, meu Salvador. Ou seja, aquilo foi perda de tempo, foi perda de saúde, tantas coisas nós perdemos, e tem, graças a Deus, aí onde entra a questão de eu posso testemunhar para a igreja, para os irmãos, aonde eu vivia na entregação da carne, na ilusão do mundo, e quase perdi minha família, quase perdi a minha vida, mas para a glória de Deus, Jesus me alcançou, e hoje estou aqui, graças a Deus. Nós estamos fazendo, eu estava assistindo um jogo da Copa ontem, foi em 2014, que eu fui à igreja e lá eu entrei procurando a minha família. Depois da Copa, quando terminou a Copa, foi no dia dos pais, mas foi assim, a Copa terminou, aí passou uns meses, aí eu fui procurar minha família estava na igreja, eu entrei lá e procurando minha família. Tão perdido, irmão, tão perdido, tão desajeitado, cheguei naquele lugar, mas lá eu fui recebido com amor pelos irmãos, pela igreja, né? E ali eu comecei a entender. Comecei a deixar Deus trabalhar no meu coração. Aqui onde entra outra parte que, irmãos, que fala aqui, ó, Paulo diz assim, e considero completamente, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Salvador. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo. Irmão, quando eu li essa palavra eu, e eu fiquei meditando nessa palavra eu, porque tem coisa, irmão, que é nós que temos que fazer. Amém? Amém. É nós que parte de nós. Não, esse processo é assim, ó. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo. Paulo disse, eu joguei tudo fora. Porque tem coisas, irmãos, que é nós que temos que jogar fora. Ou seja, é nós que temos que parar de fazer. É nós que temos que partir de nós. Não é esse processo. Não é nossa, essa responsabilidade é nossa. É nós que temos que fazer, se é o orgulho, se é a soberba, se é a vaidade, se é algo que é pecaminoso, se é a novela, se é a amizade que leva a gente para o rumo errado, seja lá o que for, a gente sabe aquilo que a gente tem, como é que se diz? Aquilo que tem atrapalhado a nossa relação com Deus. A gente sabe o que é. Eu sei o que é. Nós sabemos o que é. Se nós for fazer a avaliação, nós sabemos o que é. E Paulo disse, ó, eu joguei tudo isso fora como se fosse lixo. Então, essa palavra lixo, por que lixo? Porque não presta. É aquilo que está na nossa vida, porque não presta. O lixo se botou no lixo porque era algo que não prestava. Entendeu? Porque o lugar daquilo era no lixo, não nas nossas vidas. Então tem coisas que estão nas nossas vidas que tem que ser jogado fora, no lixo, porque não era as nossas vidas. Não é verdade? Eu não sei o que é, mas tem coisas que nós temos que botar no lixo.
É tipo assim, então, só para dar um exemplo. Interessante, né? De um rapaz, eu contratei um rapaz, ele veio cheio de mau costume lá do onde ele trabalhava, né? Ele tinha um linguajar meio. Eu observando, né? Um dia lá no trabalho, observando, aí ele sempre dizia apelido para os outros, apelido para um, apelido para o outro, aí ele dizia lá, era burro, era cavalo, era jumento, era essas palavras aí. E eu digo, para, um homem cheio de mau costume lá do outro canto, né? Rapaz, eu só observando, passou uma semana, para ver se melhorava, e lá ninguém falava, mas graças a Deus, nós não temos esse linguajar lá no nosso trabalho. Nós trabalhamos lá, somos um grupo de pessoas, 10 ou mais, mas graças a Deus a gente não tem esse linguajar. Resumindo, aí eu fiquei, né, eu digo, rapaz, eu vou tomar uma postura diante disso aqui, não vou deixar isso aqui contaminar esse ambiente, não. Ele só, ele disse aí, ó, vem cá, tinha um lá no cantinho, ó, não existe isso. Essas palavras aqui, você está observando, você tem visto alguns apelidos, nomes, as pessoas chamar de, não chamar pelo nome, chamar de burro, cavalo, não sei o que, outras coisas mais. Cheguei aquelas, ou seja, dessas palavras que. Aí eu disse, ó, então fala o seguinte, tu vai sair de casa, tu pega essas palavras, bota com sacola, tu cava um buraco e enterra lá, não traz pra cá. Aí eu disse a ele, ó, tu vai fazer essas coisas, tu vai pegar essas palavras, bota na sacola, cava um buraco e enterra, não chega com elas aqui. Ou seja, você não vai falar essas palavras aqui. Porque nós não tratamos aqui um outro assim, nós tratamos pelo nome. Ah, não pode dizer uma brincadeira? Pode dizer uma brincadeira porque até mesmo faz parte, para poder alegrar o ambiente, a gente pode dizer uma brincadeira, porque isso é uma brincadeira sadia, não falar essas coisas, né, de palavrão, essas coisas que não agrada. Pois não é que o rapaz viu o que eu disse? Pegou, botou as palavras na sacola e enterrou? Mas também assim, irmão, nós temos que fazer igual Paulo fez. Nós temos que fazer como Paulo fez. Nós temos que pegar as coisas, aquilo, ele diz assim, eu joguei tudo fora, aquilo que ele viveu no passado, aquela religiosidade, aquelas coisas, perseguir a igreja, tudo ele está falando do que ele fazia. Então tem coisas que a gente faz que a gente sabe que não agrada a Deus, não agrada o próximo, a gente pega e bota em terra, bota fora, bota no lixo, porque só assim nós vamos conhecer completamente a vontade de Deus, ou seja, vamos, como ele está dizendo, conhecer Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí ele diz assim, joguei tudo fora como se fosse a fim de poder ganhar Cristo. Então, meus queridos, para isso, tem coisas que nos atrapalham, de nós conhecer a Cristo, de nós estar mais perto de Cristo, mais conectado com Cristo. Eu não sei o que é, mas tem coisa que atrapalha. É ou não é? Porque, ou seja, toma um lugar, impede da nossa comunhão, impede do nosso crescimento, impede de nós aproximar de Cristo, de nós se alegrar. Com certeza, Jesus, hoje aqui, nesse momento aqui, olha, só quem perdeu foi quem perdeu. Pão, flores, aqui um pouco da palavra, né? E assim, muito mais. Tenho certeza que nós não perdemos nada. Às vezes eu estou um pouquinho cansativo, às vezes eu tenho ali aquela, tem que ter uma disposição, mas só quem ganha é nós que estamos aqui. Mas Deus tem misericórdia e vamos ter outra oportunidade também de estar junto na igreja. É assim. Aí, irmão, aqui nessa questão de jogar fora, eu vou falar um pouquinho de mim agora, só uns minutinhos final. Eu vou falar aqui um pouquinho do que eu vivia. Né? A minha mãe sempre falava assim, meu filho, eu chegava lá no tempo que eu vivia lá em Visão do Mundo, chegava lá para dar a benção à mãe, a gente assim uma coisa. Aí eu chegava na mãe para dar a benção a ela dava a benção à mãe, ela cheia da bebida, cheio do álcool, como se diz, ela assim, meu filho, como é que tu quer o bem? Como é que tu quer o bem na tua vida? Como é que tu quer o bem na tua vida se tu não abandona o mal? Entendeu? Essas eram as palavras da mãe.
Porque os dois não estão de acordo. Não tem como você querer o bem na sua vida se você não botar o mal fora. Com essas coisas na sua vida, você não tem como se chegar o bem na sua vida. Eu estava nesse texto, eu estava nesse texto, eu me lembrei do que a mãe me falava. Meu filho, não tem como se chegar. E aqui Paulo disse, ó, eu joguei tudo fora como um lixo para poder conhecer a Jesus. Ou seja, para receber, para conhecer a Cristo, para receber de Cristo ali o reino de Deus, as bem-aventuranças de Deus sobre a nossa vida. E nessa época, aí foi na época que eu guardava aqui no meu coração. Mas infelizmente eu era escravo do pecado, mas chegou um momento que as coisas ficaram cada vez mais graves, cada vez mais, ou seja, cada vez mais apertado, como se diz, cada vez mais difícil, né? Isso já era o trabalhar de Deus na minha vida. E chegou um dia que eu disse, galera, dívida, vivia um espírito de dívida que diante dos olhos humanos só a minha vida pagava. Só a minha vida, não, porque assim, levou a vida dele, mataram ele e as contas pagas, né? É assim, né? Os olhos do mundo, né? Pelos olhos do mundo. Mas aí as pessoas iam na casa da minha mãe, dizendo, não, pai, seu filho não tem jeito não, né? Mas Deus vai levantar ele das serras. A mãe dizia, Deus vai levantar ele das serras. Aí ele foi em 2012, converti em 2014, 2012 eu fui para São Paulo, foi 2012. Passei um tempo lá em São Paulo, cheguei lá, aí já estava em emprego, nada, tinha levado muito dinheiro, mas lá continuei na brincadeira, continuei do mesmo jeito ou pior daqui. Aí fui atrás do emprego, né? Cheguei lá, desci lá um carro em cima do morro lá, uma casa da minha esposa aí, né? É o marido dela e a prima dela. Aí nós fomos atrás do emprego lá, descendo lá em São Bernardo, descendo o morro, chegamos lá e lá tinha os containers. Os containers tem as portazinhas aí, assim, tem vaga, 300 vagas para ajudante de pedreiro, 300 vagas para carpinteiro, tinha vaga lá para todo tipo de serviço, sem experiência, com experiência, todo tipo. Mas deu meu nome lá e voltei. Eu disse, rapaz, amanhã já te chama. O Maguila disse, mas amanhã já vão te chamar já, para trabalhar. Amém. Hoje, amém, mas na época, tá bom, beleza. Aí passei 15 dias e nada. E eu já estava já na casa do homem, eu vi que já estava incomodando, eu disse, rapaz, eu disse, aí a Valéria aqui foi ajudou aí, estava o dinheiro da passagem, mandaram me buscar aqui, não porque da passagem tinha mais. Aí eu voltei, né, foi em 2012, já passei ainda 2 anos ainda na escuridão, na ilusão, porque foi em 2014 para a igreja. Aí começou o processo de Deus na minha vida, né, e aqui, louvo a Deus pela vida do pastor Helder, pela Denise, a minha irmã, a minha mãe, toda a igreja, porque realmente foi assim, essencial na minha vida. E assim, irmãos, eu ali deixei ser uma coisa que eu botei no meu coração. A pessoa tem que ser transparente, não pode ser fingida, não pode ser. Tem que ser transparente. Principalmente as coisas de Deus nós temos que levar a sério. Com Deus não se brinca, com Deus não se esconde, né? Eu era muito cheio de mau costume, muito cheio de coisas do mundo, mas eu deixei Deus trabalhar na minha vida, né? E ali eu fui abrindo meu coração com o povo de Deus, porque tem que abrir o coração com o povo de Deus. Se abrir o coração com as pessoas erradas, vai piorar o negócio, né? E ali eu fui recebendo cuidado do conselho do povo de Deus, e começou a vir a transformação, o agir de Deus na minha vida, né? E ali Deus começou a abençoar o meu trabalho, eu comecei a honrar o próximo. E são tantas coisas, irmão, que eu queria falar, mas assim eu estou resumindo um pouco, né? Aí a gente, lá na SEASA, por que eu falo tanto da SEASA? A casa, a família, era eu, a minha esposa, o meu filho, e ali
quando eu me converti, me aceitaram de volta, mas tinha a luta a questão financeira, porque eu não tinha crédito de nada. Eu não tinha crédito para comprar, como se diz, um bombom. Lá no trabalho eu não tinha crédito para comprar um bombom se não fosse à vista. Dá um bombom é viado, não tiver não. E não tinha muitos aí que diziam assim, rapaz, lá nem no dinheiro eu tiver. Nem no dinheiro eu tiver. E eu não tiro a razão daquelas pessoas. Não tiro a razão delas. Na época eu não tirava a razão delas, porque realmente eu era mau caráter. Eu dava motivo para elas pensar daquele jeito. Mas eu comecei a levar a sério as coisas de Deus. Senhor, eu fui pedir a Deus sabedoria. Aí eu vou contar isso daqui porque, irmão, isso marcou muito a minha vida. Isso foi quando eu comecei a entender o processo de Deus na minha vida. Eu quero que você preste bem atenção, porque Deus faz na vida, na minha, faz na sua casa, faz na sua família. Tinha um rapaz que eu trabalhava com ele, e a gente tinha muito entendimento do comércio. A gente entendia muito do comércio. Por exemplo, amanhã a gente já sabia os preços que ia dar, a gente já sabia o movimento, tudo ali já, talvez 100% não, mas 99%, é igual uma pesquisa. A pesquisa ela diz 99%, a pesquisa diz lá, né? O nível de segurança dela é 98%, não é 100%, mas nós tínhamos mais ou menos isso aí. Quase 100% do que ia acontecer no outro dia. Experiência do mercado, tudo, né? Aí eu disse, eu vou deixar lá 5 mil reais lá na cantina, que eu confiava na minha mão, eu deixava lá na cantina. Né? Aí tu vai comprar de mercadoria, tu arruma mais 5 mil, e compra 10 mil e nós ganhamos 3 mil. Senão vamos resumo de ver. 3 mil, aí tu me dá 1.500 e fica 1.500 para tu. Aí tá bom. Deixou lá, né, que foi desse tempo passear, era 24 horas. Aí eu saí, fui passear cedo da noite, né? Eu comprei a mercadoria do jeito que a gente tinha planejado, né? A gente comprou. Aí trouxe a mercadoria para perto, vendi a mercadoria, devolvi o dinheiro que tinha sido pegado emprestado dele e do outro, sobrou 70 reais. 70. Baixou, foi? 3 mil para 70, né? Aí eu digo, e agora? 3 mil para 70 sobrou. Na época, né? Aí eu vim para casa, né? Peguei a moto e vim para casa. Aí eu fiquei desanimado, né? E agora? Porque eu vi que tinha um dinheiro, não deu certo, e amanhã que não tem um dinheiro, mas o que? O outro dia era mais leve, o negócio era mais fraco na sexta, né? Quinta-feira é um movimento maior. Sexta é um movimento menos da metade da quinta. É um terço, mas só menos da metade da quinta-feira. Aí eu fui para a oração. Na quinta-feira na Igreja de Cristo, na Maratona, para oração. E aí irmão, é porque é assim no pé de Deus que a gente recebe o socorro. É nos pés de Deus que nós recebemos o socorro. Fui para a oração e ali naquela oração Deus me encorajou. Aí eu vim para casa, né, na quinta-feira cheguei em casa, não, 4 horas da noite. Aí tinha a motinha da minha esposa, a mãe dela. Aí Senhor, eu vou pela fé. Eu não vou permitir. Louvado seja Deus. Aí eu me levantei 3 horas da manhã, porque caçando coragem para ir, porque começava 2 horas, só que ficava 3 horas, caçando coragem para ir. Como é que eu ia enfrentar aquele negócio lá? Porque, você entendeu, irmão, lá na época eu devia mais de 300 mil reais. Mais de 300 mil lá dentro da SEAD, no comércio que eu trabalhava. Na época, em 2014. Como é que eu ia enfrentar aquele negócio lá, enfrentar aqueles gigantes? Mas eu estava com a fé. Aí no caminho eu peguei a moto e fui, né? Antes de chegar na SEAD, tinha um homem que trabalhava com o irmão dele. Lá com o irmão dele, morava para cá da SEAD, ele estava indo a pés. Aí eu parei a motozinha, né? Conhecia ele, dei uma carona a ele. Presta atenção, dei uma carona a ele. Aí pegar a carona, ele botou lá no lugar, ele ia andando na avenida, no meio do corredor, ele ia andando no canteiro. Aí eu parei a motinha só aqui, irmão. Aí ele montou na moto e disse, rapaz, lá na pedra tem uma mercadoria que dá para tu. Tem uma mercadoria lá que dá para ti. Aí eu disse, tá certo. Ele disse, o que é? Pimentão. Eu disse, 50 caixas de pimentão lá.
Quando eu desci da moto, ele disse, ó, deixa a tua moto, vai olhar e tu olha e sai. Tu só olha se dá pra tu e tu sai, não fica lá não. Porque se o meu irmão souber que tu tá, que eu estou te vendo, ele bota eu pra fora. Você tem ideia do tamanho da gravidade. Mas se o meu irmão souber que eu estou te vendo, ele bota eu pra fora. O meu irmão. Aí eu olhei a mercadoria e disse, rapaz, a mercadoria eu vou te vender por R$700, a R$14 a caixa. R$14, R$700. Tá bom, tu manda o carregador pegar. Manda o carregador pegar, tu não vem não, manda só pegar. Aí tu manda deixar as caixas. Aí o rapaz mandou nomes, vamos lá pegar a tua mercadoria, eu botei lá, disse, 4 horas da manhã, 4h30. Aí botei a mercadoria, não tinha canto certo, trabalhava no campo, não tinha local certo. Estava no campo, estava, não sei quanto ele lugar lá. Irmãos, como foi assim, dentro de, acho que uma hora depois que eu recebi a mercadoria, eu tinha vendido dela todo dia. Eu mandei o dinheiro do rapaz, eu tinha R$700 de lucro. Aleluia. Glória a Deus. Aí eu paguei o rapaz, peguei a moto e ia embora. E eu vim chorando da Ceasa, não tem casa, assim, daquela moto, chorando. Porque o Senhor disse assim, olha para mim. Não olha para o dinheiro, não olha para o homem, olha para mim, que eu vou te ajudar. Aí eu disse, Senhor, obrigado, meu Pai. Porque no dia que eu fico com a expectativa do dinheiro, do homem, deu tudo errado, deu tudo aquilo que nós tinha planejado, deu tudo ao contrário. No dia que eu fui pela frente, Deus me mostrou, no caminho, antes de chegar lá, Deus preparou, irmão. Antes de chegar no Ceasa, foi naquele homem, no caminho, naquela carona, Deus preparou naquela carona. Olha só o que Deus faz. Aí eu comecei a entender, eu disse, eu tenho que olhar para Deus. Aí, irmãos, começou a agir de Deus na minha vida e eu comecei a jogar fora, como diz aqui a palavra, aquilo que me atrapalhava de estar perto de Deus. Eu comecei a jogar fora os meus maus hábitos, os maus costumes, pecado, aquilo que eu fazia de errado, aquilo que eu ultrapassava nos outros, eu comecei a jogar fora, no lixo. Comecei a jogar no lixo, Senhor, me ajude. Comecei a jogar fora, errava. E eu chegava no grupo de vida e dizia para meus irmãos, não, hoje eu menti. Vamos orar a Deus, para Deus te perdoar, para Deus te curar desse mal. E assim foi acontecendo. E para a glória de Deus, hoje eu posso andar de cabeça erguida, dentro do meu trabalho, dentro da minha casa, no meu bairro, na igreja de Deus, diante da igreja de Deus, diante de Deus. Eu posso andar de cabeça erguida, porque Deus me ajudou, porque Deus mandou socorro para a minha vida. E se eu fosse testemunhar aqui, irmãos, que era diante dos olhos do mundo, só a vida pagava. Deus tem feito grandes coisas aqui. Eu fico assim, Deus, será que eu mereço? Né? Deus me levou a lugar, Deus já me levou a lugar, já me levou ao céu. Você crê que Deus já me levou ao céu? Deus já me levou ao céu, já me mostrou lá o lugar onde é que eu vou. Deus já me mostrou esse sonho, irmão. Para mim não tem algo melhor, Deus me mostrou esse sonho, é aqui. E eu fiquei, Senhor. E aquele lugar, eu sou uma pessoa que tem muito medo de cobra. E eu cheguei naquele lugar, eu olhava e esse lugar não teve cobra. Aí aquela coisa, meu Deus, eu guardei no meu coração, eu estava guardado. Até eu cruzamento chegar. Para isso, irmãos, eu quero dizer a vocês que eu não sei que enfrenta, se é problema conjugal, se é familiar, se é financeiro, se é saúde, eu não sei. Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, imaginamos ou pedimos. Jesus é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos, imaginamos ou pedimos. Se nós imaginar algo, Ele é poderoso para fazer além do nosso pensamento. Glória a Deus.
diante da nossa mensagem aqui, da mensagem de Deus, nós temos que jogar aquilo que nos atrapalha, nós temos que jogar fora, no lixo. Né? Porque hoje muitas coisas nos atrapalham de nós conhecer a Jesus, de nós desfrutar da bênção de Jesus. E o melhor de tudo, meu irmão, hoje eu vivo em paz com a minha esposa, hoje eu vivo em paz com meus filhos, hoje eu vivo em paz com Deus, hoje eu vivo em paz com as pessoas. A glória de Deus. Aquela dívida do passado eu honrei com todos, menos um, porque ainda falta um ainda. Ainda falta um. Menos um, com todos falta um. Eu já passei, já vi ele, Deus fala com ele. Eu fui lá, falei com ele. Disse, rapaz, tem uma dívida aí, né? Tem. Aí Deus falou, eu vou passar aí para não acertar. Eu não fui lá ainda, mas eu vou lá. Né? Aí o seu Débora era uma. O seu Débora aqui só para finalizar. Dá dia para você entender como Deus. Olha como Deus cuida de todos os detalhes da nossa vida. Tinha um senhor que eu devia uma conta a ele, era 35 mil reais, né? 35 mil reais. Aí passou, eu estava trabalhando, pagando, eu tinha até uma canetazinha com a lista do que eu devia. Eu pagando lá na canetazinha, a lista dos. Aí esse homem, ele trabalhava na Ceasa, né? E ele sabia que eu estava pagando, ele me procurou um tempo, assim, irmão, aí, quando vai chegar a minha vez? Vai chegar a sua vez, seu nome está aqui, ó. O cara dele, a sua vez chegar, então botar um principal. Isso foi em 2016, ou foi em 2017. Né? Aí ele só veio chegar, ele disse, ó, beleza. Ele foi, antes da pandemia, uns 6 meses antes da pandemia, né? 6 meses antes da pandemia, ele me procurou. Disse, irmão, agora chegou a hora, porque eu estou passando dificuldade, eu estou pensando nesse dinheiro, eu quero que você me pague esse dia todinho. Eu disse, eu não posso pagar tudo de uma vez, eu posso fazer, você me dá a conta, eu boto 2 mil reais por mês. Todos os meses eu boto 2 mil, até finalizar a conta. Eu disse, não, eu quero o dinheiro todo. Aí eu conversei com ele, você me dá um abatimento, eu pago todo. Aí faz um acordo e nós pagamos. Porque quando a gente faz um acordo, não tem nada de errado. É tipo assim, a pessoa deve um banco, aí eu vou dizer, deve 10 mil. Aí o banco vai dar um desconto para a pessoa pagar. É um acordo. Assim eu fiz com ele. Um acordo lá. Aí nós fizemos um acordo, paguei a ele. Foi eu, minha esposa dele. Pedi perdão a ele pelo que eu tinha feito a ele. Pelo mal que eu tinha feito a ele. Eu sei que eu era um doente, mas Deus tinha me curado. Pedi perdão a ele. Honrei com ele, paguei com ele. E foi quando a pandemia chegou, ele faleceu. O Senhor deu uma parecida. Eu fiquei muito feliz, não foi porque ele morreu não. Eu fiquei muito feliz, não é porque ele morreu não. É porque Deus me deu a oportunidade de honrar com ele antes dele morrer. 6 meses antes da pandemia, ele me procurou para conversar. Ou seja, Deus, antes dele partir, Deus me deu a oportunidade de honrar com ele. Né? Porque se ele morre, talvez ficasse mais difícil. Eu acertar com o meu irmão. Mas Deus fez assim. Então, meus queridos, assim Deus faz. Assim Deus tem feito na minha vida. Deus faz na sua. Eu não sei o que passa na sua vida, mas Deus sabe. Mas nós precisamos jogar fora aquilo que nos atrapalha. Esse é o ponto-chave dessa mensagem. Jogue fora, jogue no lixo. Porque o que pertence ao lixo não pode pertencer às nossas vidas. Se é do lixo, como é que uma coisa que se joguei fora no lixo, ele comparou o lixo. Então não pode pertencer às nossas vidas, porque ela vai prejudicar nossas vidas. Nós temos que jogar no lixo. Joga no lixo. Para conhecer melhor, conhecer a Deus, conhecer a Jesus. Muito obrigado. Quero agradecer a minha irmã, pastor Helder, e toda a igreja, pela paciência e pelo convite. E fico muito feliz aqui de estar com vocês. Muito feliz de estar assim.